Muito bem, vamos iniciar então mais um webinar de novos recursos do Vectorworks 2016. Uma vez mais, agradeço a presença de todos. Meu nome é Davi Oliveira, sou aqui da Cadtech, somos distribuidores do Vectorworks no Brasil, na América do Sul. Somos também um centro de treinamento e consultores do software Vectorworks. Nessa edição do webinar, vamos falar, como anunciado, sobre o recurso de compartilhamento de projetos. Esses webinars estão sendo disponibilizados, as gravações vão estar sendo disponibilizadas em primeiro lugar primeiramente para os assinantes do Vectorworks Service Select e depois vão também estar sendo disponibilizados para os demais usuários de Vectorworks não assinantes. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o serviço Vectorworks Service Select, plano de assinaturas, por favor, entre em contato com o nosso departamento comercial, poderemos explicar e apresentar mais detalhes sobre esse plano de assinaturas e as vantagens de ser um assinante Service Select. Muito bem, então vamos iniciar aqui falando então sobre o Vectorworks 2016 e mais especificamente sobre compartilhamento de projetos. Essa sequência de webinars, como também foi anunciado há algum tempo, nós estamos falando sobre esses novos recursos, dividindo os webinars em edições, como mostrado aqui na agenda. No dia 8 nós tivemos os novos recursos, a parte de fluxo de trabalho, documentação, visualização, também um pouco de modelagem AEC. E hoje nós estamos fazendo webinars específicos sobre compartilhamento de projetos, que é um dos recursos de destaque da versão 2016. O Vectorworks 2016 tem 5 pontos, recursos aí, pontos de destaque dessa nova versão. Um deles é certamente o compartilhamento de projetos. Nós temos também a modelagem por subdivisão, que é um recurso avançado de modelagem 3D, baseado em um engine existente, criado pela Pixar, para modelagem de personagens, e isso foi incorporado no Vectorworks para design tanto na área de arquitetura como de produtos. O Vectorworks atualmente ele é o software na área de BIM, modelagem BIM, que tem mais recursos avançados de modelagem tridimensional no mercado. Isso graças ao motor de modelagem 3D Parasólid da Siemens PLM. O Vectorworks também oferece recursos avançados de documentação, né, da área de BIM. Dando continuidade então a essa série de webinars, no dia 17, semana que vem, falaremos sobre script gráfico para design AEC com Marionette, que também é um dos pontos de destaque da versão 2016. Então não percam essas duas edições do webinar na próxima semana. Compartilhamento de projetos é certamente um dos recursos que o Vectorworks, os usuários do Vectorworks em todo o mundo estavam bastante, vamos dizer, uma solicitação muito grande dos usuários, né? Eles estavam solicitando, todos os usuários, principalmente na área de arquitetura e em escritórios, onde existe uma necessidade latente aí dos participantes de projetos poderem compartilhar um projeto. O Vectorworks possuía recursos de referenciamento de viewports, referenciamentos de documentos externos, como muitos que já utilizam o Vectorworks sabem, o Vector consegue referenciar documentos externos tanto do próprio Vectorworks, né, o VWX, como documentos como DWG, PDF, né, que são formatos que você pode também referenciar externamente com o Vector. No entanto, numa equipe colaborativa, onde você tem projetistas
trabalhando no mesmo projeto, esse recurso não existia, o recurso de referenciamento não supria as necessidades para esse tipo de resultado de compartilhamento esperado. E daí, né, justamente, aí foi lançado na versão 2016 um compartilhamento de projetos realmente com os recursos que permitem aí o compartilhamento de um projeto, o mesmo projeto, para ser acessado simultaneamente por vários participantes aí do projeto com diferentes níveis de permissões. E é o que nós vamos estar vendo aí para vocês, ok? Muito bem. Então, sobre a parte de compartilhamento de projetos, né, eu vou estar comentando um pouco mais agora sobre o princípio, como funciona o compartilhamento de projetos no Vectorworks 2016, e como esse recurso ele é implementado e como funciona, como é a mecânica de compartilhamento do mesmo projeto. Uma vez mais, peço que nos dê feedback aí sobre a questão do áudio e de vídeo, caso estejam tendo algum tipo de problema, ok? Muito bem. O princípio de funcionamento do Vectorworks 2016 na parte de compartilhamento, ele é baseado no compartilhamento de um documento único, de um único arquivo, né? Esse arquivo ele tem uma extensão especial que é VWXP, como vocês podem ver aqui, ok? Esse formato de arquivo é um formato diferente do formato do Vectorworks, de documento normal do Vectorworks, permitindo que ele seja compartilhado por vários usuários e, por essa razão, normalmente você vai colocar ele num servidor, numa rede local, para que todos possam ter um acesso conveniente a esse documento. Cada usuário, né, quando ele acessa esse documento, esse VWXP, nós vamos aprender como é gerado o VWXP, tá, como é o princípio de acesso também a ele. Cada usuário, ao acessar o VWXP, abre, na verdade, como se fosse uma duplicata, uma réplica desse projeto. Esse usuário abre o que nós chamamos de um arquivo de trabalho, um working file. Tanto que, se você observar, a extensão é VWXP de project, que é o arquivo compartilhado, que fica no servidor, e VWXW de working, de um documento de trabalho. Esse documento aberto por cada usuário, né, ele é aberto segundo permissões que esse usuário tem. Então, ele permite esse usuário fazer atividades baseadas na permissão que esse usuário tem. Nós vamos aprender como isso é definido também, ok? E este documento, ele é como dito, uma réplica do modelo. No entanto, ele permite acessar apenas camadas, né, que o usuário, ao acessar esse documento de projeto, ele reserva. Então, ele vai reservar camadas, nós vamos ver como isso é feito também. Ele reserva camadas para poder atuar nessas camadas. Essas camadas, uma vez reservadas, né, elas ficam bloqueadas para outros usuários. Outros usuários podem ver o conteúdo delas, né, mas eles não podem gravar ou alterar essas camadas. Então, as camadas, dessa forma, reservadas para cada usuário, permite aí a alteração. O processo de alteração e modificação é feito através de um comando especial também, né, no menu arquivo, que é o comando de salvar e validar. Ele faz a validação do documento no projeto. Nós vamos entender esse conceito, essa introdução. Eu vou
eu vou passar para você uma sequência, para vocês aqui, uma sequência mostrando, bem rápida, na verdade, uns 5 minutos, 6 minutos de duração, que vai falar sobre justamente como funciona todo esse processo de abordagem. É uma introdução rápida que mostra como funciona a questão do compartilhamento de projetos. Na sequência, eu vou estar abrindo um documento e detalhando um pouco mais esse processo, e ficarei à disposição aí também, claro, para tirar dúvidas que eventualmente tenham aí sobre o processo, né? Mesmo durante a apresentação, fiquem à vontade de usar a tab Questions, tab Chat, para enviar mensagens, perguntas, ok? Então vamos lá. O compartilhamento de projetos foi desenvolvido para ajudar os usuários do Vectorworks poderem gerenciar grandes projetos envolvendo múltiplos usuários, permitindo a colaboração e a comunicação dentro da equipe de projeto. O compartilhamento de projetos opera com uma estrutura de um único arquivo, fornecendo um mecanismo que permite múltiplos usuários trabalharem em diversas partes de um mesmo projeto simultaneamente. O compartilhamento de projetos envolve dois tipos de arquivos. O arquivo principal de projeto, que existe apenas um por projeto, e arquivos de trabalho, que são, em essência, duplicatas do arquivo de projeto. Todas as atividades de projetar e editar ocorrem dentro dos arquivos de trabalho e então são sincronizados ou validados com o arquivo de projeto. O arquivo de projeto tipicamente fica em um servidor, ao qual todos os usuários possuem acesso. O fluxo de acesso é gerenciado por diferentes níveis de permissões, que irão autorizar aos usuários a criação, edição ou remoção das diversas partes do projeto. Vamos cobrir isso em detalhes mais tarde. Mais especificamente, qualquer geometria ou informação disponível ao usuário no arquivo de trabalho é baseada em camadas de projeto e camadas de folha. Os usuários podem então reservar uma ou mais camadas para poderem realizar sua parte do projeto, enquanto que, em qualquer momento, todo o projeto está sempre à visualização. O novo comando compartilhar projeto no menu arquivo é o que permite ao usuário criar um arquivo de projeto. Abaixo desse temos mais 4 opções: salvar e validar, fechar e liberar, atualizar e reverter. Vamos entender esses novos termos. O comando salvar e validar irá enviar todas as mudanças que você efetuou no arquivo de trabalho para o projeto. Quaisquer usuários que reservem camadas, carreguem o arquivo de trabalho a partir do projeto ou atualizem seus arquivos de trabalho após as mudanças serem validadas, verão as mudanças diretamente. Salvar e validar não apenas irá efetivar as mudanças no projeto, mas também irá salvar seus arquivos de trabalho localmente. Também é possível salvar as mudanças apenas no arquivo de trabalho e não validar as mesmas no arquivo de projeto. Você decide o que deseja fazer e quando. Fechar e liberar irá retornar todas as camadas reservadas para o arquivo de projeto, liberando para que sejam reservadas por outros usuários. E então, após isso, irá fechar o arquivo de trabalho. Isso deve ser feito sempre que você completar seu trabalho nas camadas reservadas. Atualizar irá realizar a atualização do seu arquivo de trabalho com quaisquer mudanças feitas por outros usuários que foram validadas no projeto desde o momento que você reservou suas camadas de trabalho, ou desde sua última atualização. Isso lhe dá controle total sobre quando o seu arquivo de trabalho é atualizado com as mudanças do arquivo de projeto. Você também pode usar o botão de atualizar disponível no topo esquerdo da barra de visualização para buscar as atualizações do arquivo de projeto com um único clique. Reverter irá descartar todas as mudanças do arquivo de trabalho ainda não validadas no projeto e irá então atualizar o arquivo de trabalho com a situação atual do arquivo de projeto. Avançando para um outro importante aspecto de trabalhar em um grande projeto, vamos falar sobre as técnicas de rastreamento do histórico de alterações que foram realizadas no projeto. Isto foi adicionado no compartilhamento de projetos do Vectorworks pela função histórico. Na janela de diálogo Compartilhamento de projeto, na aba Histórico,
são mostradas as mudanças feitas em vários elementos como camadas, classes e recursos. Você pode fazer um sort em qualquer coluna. Por exemplo, podemos visualizar as mudanças em uma determinada camada ou as realizadas por um usuário em particular. Adicionalmente, você também pode realizar uma busca por palavras-chave, usando o botão Busca no canto inferior direito. Todo histórico de um arquivo projeto pode ser exportado para um arquivo texto através do botão Exportar. Esta exportação irá gerar um arquivo CSV, que poderá então ser importado em qualquer outro programa para processamento da informação. E, finalmente, um usuário com privilégios de administrador pode limpar todo o histórico clicando no botão Limpar todo o histórico. Criar e compartilhar um documento do Vectorworks com um arquivo de projeto não é um processo reversível. Um arquivo de projeto não pode voltar a ser um arquivo regular do Vectorworks. Entretanto, se você deseja criar um arquivo Vectorworks normal a partir de um arquivo projeto, você pode abrir um arquivo de trabalho e então salvá-lo como um arquivo Vectorworks normal, usando o comando salvar cópia como. Muito bem, voltando então, eu vou comentar um pouco sobre o processo explicado nessa sequência. Em primeiro lugar, importante, um ponto importante destacar, né, citando a questão de o processo na geração do compartilhamento. Então, primeira etapa, como mostrado no vídeo, né, envolve o compartilhamento do projeto, né, do arquivo normal. Eu vou abrir um arquivo para isso, para ter uma sequência relativamente didática da sequência de explicação. Eu vou mostrar de um arquivo simples, um arquivo em branco, um vector, né, na verdade, com um simples, seja um simples desenho, uma planta, é um arquivo normal do vector, tá? Ele pode conter aí várias camadas, né? Então eu tenho uma camada de piso, posso criar também novas camadas, né? Camada de projeto, criando uma camada de projeto 1, uma camada de projeto 2 e 3. Eu tenho as minhas classes definidas, tá? Claro, posso configurar como achar conveniente. Posso ter camadas e folhas também, andares, obviamente, para definir aí o nosso modelo BIM, né, do projeto. E, dessa forma, nós temos, então, um arquivo normal do Vector, né? Esse arquivo poderia ser um arquivo aberto, com um desenho já existente, tá? Um arquivo já existente, a IVWX, que é um arquivo convencional. Se eu decido compartilhar o projeto, através do comando compartilhar projeto, é aqui que ele faz a geração do que será o arquivo projeto. O arquivo projeto, esse nome é dado para o VWXP, que é esse arquivo especial que permite ser compartilhado no servidor, né, com vários participantes desse projeto. Ok? Muito bem. Então, esse princípio é o princípio básico de operação de funcionamento do compartilhamento de projetos no Vector 2016. Aqui, como eu não salvei ainda esse meu documento, ele me pergunta se eu quero salvar esse documento, né, porque é recomendável que eu faça isso, né, e depois ele vai salvar o próprio VWXP. Né, então eu vou fazer o procedimento de salvar esse documento. Quando eu indico aqui que estou salvando, né, observem que eu posso, obviamente, definir aqui um caminho, tá? E aqui é um desenho do Vector, é um arquivo convencional do Vectorworks. Ele vai salvar esse documento, que eu vou dar o nome, ele vai colocar a extensão diferenciada para ele, porque eu estou usando esse comando de compartilhar projetos, que é esse VWXP. Muito bem, então
eu estou definindo aqui, que eu vou dar um nome, né? Vou dar uma localização, tá? Arquivo Demos Novos Recursos VW 2016, tá? Aqui na minha, eu poderia estar usando, dando um volume aqui, claro, de um servidor da minha rede, para tornar mais conveniente o acesso, né? Eu vou dar um nome aqui de projeto exemplo, compartilhamento. Muito bem. Vou dar clicar no Save aqui. Nesse processo, como eu estou definindo o compartilhamento pela primeira vez nesse documento, né, a primeira etapa é uma etapa que define que ele vai ser salvo, esse arquivo, como um VWXP, né, todo o conteúdo do desenho que tem vai para esse VWXP, como já comunicado, né, vocês já entenderam aí perfeitamente isso, e a partir desse momento, qualquer alteração nesse projeto tem que ser feito através de arquivos de trabalho. Tá? Esses arquivos de trabalho são abertos pelos usuários de acordo com as permissões, como nós já tínhamos comunicado. Por essa razão, ao encerrar esse processo de setup que eu estou definindo do compartilhamento, né, ele pode me dar a opção aqui de abrir automaticamente um arquivo de trabalho. Então, ao encerrar essa etapa de configuração de compartilhamento, ele pode abrir aqui um arquivo de trabalho, né, desse projeto, para que eu possa já sair desenhando e trabalhando nele. Ok? É importante observar que, primeiro, um ponto importante, que essas etapas, eu não tenho que ir até o final, tá, de configurar todas as etapas, né, que nós vamos ver essas configurações agora, para que ele possa já sair compartilhando o projeto. Né? Eu posso, em qualquer uma dessas etapas, clicar no botão finalizar. Se eu fizer isso, ele configura as etapas que ainda não foram configuradas com as opções default de configuração. Ok? Na próxima etapa, né, que eu vou clicar aqui em avançar, para ir para a próxima etapa, eu defino um ponto muito importante do compartilhamento de um projeto em qualquer escritório, né, qualquer empresa, né, em que você tem vários participantes aí no projeto, que é definir quem são os usuários e quais as permissões desses usuários. Então, eu posso aqui clicar no botão adicionar, né, por exemplo, né, para adicionar um novo usuário. Notem que o usuário que ele já adicionou aqui para mim é o administrador, que sou eu mesmo. Tá? A permissão de administrador é a mais alta permissão, como nós vamos entender daqui a pouquinho, aí eu vou explicar para vocês. Então, claro, por eu estar criando esse arquivo de projeto, ele me dá a permissão máxima. E qualquer arquivo de projeto, né, tem que ter sempre pelo menos um administrador. Ok? Então eu vou clicar aqui no botão adicionar, por exemplo, tá? E vou dar o nome de um outro usuário que vai estar acessando esse projeto no meu escritório. Um ponto importante observar aqui também é que o nome do usuário aqui é o nome que esse usuário tem no computador em que ele utiliza, no sistema dele. Pode ser o macOS, pode ser o Windows. Ele, como usuário no sistema dele, ele tem um nome de usuário. Tá? Vamos supor que tem um usuário chamado Paulo, aqui no nosso escritório aqui, que vai estar utilizando o nome de usuário dele no Windows, né, que ele utiliza lá, é Paulo. Okay? Então ele vai estar usando, ele vai estar acessando, ele tem um nome de usuário no sistema operacional dele de Paulo Win, é o nome do computador dele. Claro que aqui no nome completo eu vou usar o nome, né, o nome completo, por exemplo, dele aqui, para definir, para saber qual é, e posso colocar, claro, aqui qual é a área, o departamento dele, né? Departamento de estudos preliminares ou coisas do tipo. Né? Então, na verdade, ele vai estar acessando. E aqui eu digo qual que é a permissão de acesso que ele tem. As permissões definem
o que o usuário pode fazer nesse projeto. De cima para baixo, as permissões, né, elas vão sendo cada vez mais restritivas. Então, a primeira permissão é a mais alta, né, em termos de acesso ao documento, que permite fazer qualquer coisa no documento, que é a permissão de administrador, ok? Que permite fazer tudo no projeto, inclusive gerenciar usuários, ou seja, mudar permissões de usuários existentes, remover usuários, adicionar usuários. Ok? Eu posso colocar uma outra permissão na sequência, que é uma permissão que já reduz, não permite gerenciar usuários, mas permite fazer qualquer coisa no projeto também, incluindo aí a edição de classes, camadas, camadas principais, que são camadas que são camadas não alteradas com frequência, normalmente são camadas de referenciamento do terreno, camadas de referenciamento da estrutura, camadas que não vão ter alteração frequente no meu projeto. Tá? Essas camadas são chamadas de camadas principais. Né? Ele precisa ter uma permissão de projeto para acessar as camadas principais, como vocês podem ver aqui. Okay? Então, a permissão projeto é uma permissão bastante ampla também, né? E depois de administrador é a permissão mais alta em termos de permissões. Né? Camadas e recursos, você vê que é uma permissão que permite, como o próprio nome diz, editar tanto camadas, fazer edição geral dos desenhos, tá? Criar, remover camadas do documento, né? Que é uma alteração importante, né? E que você vai dar apenas para usuários participantes, né? Que têm, que realmente vão estar diretamente envolvidos, obviamente, no projeto e vão ter essa possibilidade de editar. Recursos também, né? Então eles podem editar símbolos, achuras e outros recursos, né? Do projeto que ficam, né? Existem no projeto. A próxima nível de permissão é camadas irrestrito. Né? Aqui ele tira da anterior somente a edição de recursos. Então, na camadas irrestrito, ele é totalmente irrestrito no sentido de edição de camadas, edição de desenhos, do projeto em si, mas ele não vai permitir a edição de recursos nesse documento. Tá? Então, criação de símbolos, edição de símbolos não é permitido a esse nível de permissão. Ok? Camadas restrito, tá? É na verdade uma permissão que permite trabalhar com desenho, mas não permite remover camadas ou editar atributos de camadas do projeto. Né? Então já tem uma restrição importante aqui, ok? Mas é possível editar e modificar o desenho em si, né? O projeto, ok? E aí nós temos um nível mais restritivo, né? O que tem menos permissões, que é a leitura apenas. Esse é a permissão mais reduzida, né? Que tem menor, vamos dizer, possibilidades de trabalho com o projeto. Né? É a opção mais restritiva que tem, é a leitura, a permissão de leitura apenas. Ok? Eu vou colocar para esse usuário, né, a permissão projeto, por exemplo, dou um OK. Você vê que ele entra aqui dizendo para mim que esse usuário, né, ele tem aí a permissão de projeto. Eu posso, ao invés de ficar adicionando cada um dos usuários, né, é interessante observar que é possível você fazer uma importação de um projeto existente de usuários do meu escritório, que eu já trabalharam em outros projetos no meu escritório, por exemplo, e vão estar, eu vou querer dar a eles basicamente as mesmas permissões, ou talvez alguns ajustes de permissão, mas para ficar entrando um por um o nome desses usuários do meu escritório, da minha empresa, né? Eu não vou querer fazer isso, eu vou querer, na verdade, trabalhar com um projeto existente. Então, eu posso vir aqui e importar, né? E posso buscar aqui, ver se eu localizo aqui um arquivo, né, de projetos.
Aqui tem um demonstrativo, por exemplo, você vê que eu estou selecionando um outro VWXP, um outro projeto, não é um VWX, tá? É um outro projeto que já foi configurado para ser compartilhado no meu escritório e que tem os participantes, os membros do projeto, né, que são os membros que eu vou querer colocar nesse meu projeto, talvez com algumas alterações, como eu disse. Então eu vou clicar aqui e vou dar um Open, clicar no botão Open aqui embaixo. Né? Ao fazer isso, observem que ele leu para mim aqui, né, os nomes dos participantes aqui, né, do meu escritório, tá? E daí eu posso, claro, fazer algum ajuste aqui, por exemplo, o Luiz Ruiz, por exemplo, aqui, né, ele está configurado como administrador, mas nesse projeto, né, ele não será um administrador, né? Eu posso selecionar dois aqui, por exemplo, eles não serão, eles terão um nível de edição de projeto como permissão, né? Então eu selecionei os dois, eu digo que estão selecionados múltiplos usuários, mas eles não são administradores, eles vão ter a permissão projeto. É a única modificação que eu vou fazer aqui na minha configuração de usuários desse projeto. Então você vê que é muito interessante essa opção de você poder importar as permissões de um projeto existente. Isso ajuda bastante, né? Principalmente em escritórios grandes, né? Tem vários participantes do projeto, né? É essencial você poder ler aí. Um outro recurso muito importante que define aí é o seguinte: qualquer usuário, né, acessando aí com Vectorworks 2016, ou acessando o servidor, ele pode abrir o projeto. Ele pode abrir esse arquivo de projeto. Se ele fizer isso e não estiver na minha relação de usuários do projeto, de participantes, ele vai ter uma permissão que chama-se permissão default para novos usuários. Então eu posso dizer, olha, se ele não estiver na minha lista, ele vai ter a permissão de camadas restrito. Né? Então, ele vai ter a restrição de não poder criar camadas, mas ele pode alterar o projeto. Ou não, eu posso falar, não, ele pode apenas visualizar o modelo, o projeto, ele não vai poder fazer nenhuma alteração nesse projeto. Eu posso colocar dessa maneira, tá, a configuração em leitura apenas. Então, normalmente, né, a opção que eu vou colocar como permissão default, normalmente no escritório é o que é mais utilizado, você deixar para participantes que não estejam na lista aqui, né, entrar com leitura apenas. Uma vez mais, é importante lembrar, pessoal, que essas opções que eu estou definindo, né, eu posso alterar depois a qualquer momento, desde que eu seja um administrador. Qualquer usuário administrador poderá alterar essas permissões o momento que desejar, tá, mais para frente, ok? Eu vou mostrar como é que isso é feito. Muito bem. Então, eu posso ir adiante e classificar camadas aqui. Observem que eu tenho uma opção de avançar aqui, né? O que é a classificação de camadas, como eu já tinha mencionado? Ele basicamente permite dizer assim, se uma camada vai ser considerada nesse projeto uma camada principal. Né? A principal é uma camada que não muda frequentemente ou contém informação crítica, ou seja, informação que não pode ser modificada assim por qualquer membro, né, do projeto, qualquer membro do escritório. Essa camada são camadas especiais. Essas camadas nós chamamos de camadas principais. As camadas principais, para configurar, basta você clicar aqui e colocar essa estrelinha aqui, essa camada será considerada uma camada principal. Por exemplo, nesse caso eu coloquei a camada de projeto 1, tá, como sendo principal. Normalmente, como foi falado, você vai colocar uma camada de terreno, uma camada que tem referenciamento de definições de implantação, coisas que não vão mudar com muita frequência, ok? Aí você tem essa opção. Muito bem. Eu posso avançar aqui para a última etapa de configuração, onde eu digo aqui o que seria a política de backup desse meu projeto. Pessoal, na verdade isso aqui é diferente, tá, do backup automático feito no documento quando você abre no Vector, no seu computador. Quando você abre um arquivo de trabalho, você pode dizer para ele que você quer salvar com uma certa constância o seu arquivo de trabalho. Tá? Aqui é um backup que é feito automático do projeto no servidor.
Tá? Então, esse projeto que está no servidor, ele vai fazer backups a cada, né, 5. Né? Esses 5, na verdade, são os números de validações entre backups. Tá? Então, ele vai, cada vez que tiver 5 validações diferentes, tá, pessoal? Quando fala validações, né, como anúncio mostrado no vídeo, são os momentos em que participantes, membros do projeto, né, eles vão estar alterando algo no meu arquivo, no meu projeto. Quando eles fazem as modificações no projeto, eles validam modificações que eles estão fazendo, e isso é contado como uma validação. Então, a cada 5 validações, ele vai fazer um backup. Né? Esse backup pode ser numa pasta de backup no mesmo local onde está o arquivo projeto, né? Ou numa localização personalizada. Daí eu posso dizer, olha, né, você vai colocar uma pasta que seria, por exemplo, uma pasta que fica no servidor, mas que tem, por exemplo, um serviço de backup através da nuvem, né? Um Dropbox ou algum outro recurso de compartilhamento com a nuvem. Né? Isso é interessante porque dessa forma eu mantenho o backup fora também do escritório, caso tenha algum problema com o servidor, o hard disk, o HD do servidor, algo aconteça, eu posso estar fazendo essa recuperação, né, fazendo esse backup. Eu posso dizer também quantas cópias de backup eu quero manter. Né? Então eu vou querer manter aí as 5 últimas cópias de backup. Então ele vai fazer backups históricos e no quinto backup que ele fizer, né, ele vai começar a substituir a partir daí o mais antigo, o arquivo mais antigo. Então eu consigo manter os 5 mais recentes, o que é algo interessante você fazer. Como você já conhece, no próprio Vectorworks você tem isso para o arquivo local do seu Vector. Só que isso aqui é uma configuração do servidor. Ok? Eu vou deixar desligado aqui para não ficar fazendo backup constante, mas obviamente isso numa situação real de projeto você vai deixar isso ativo, né, normalmente. Ok? Se eu clicar finalizar aqui, né, observem que ele, como eu deixei ativa a opção de abrir um arquivo de trabalho, ele está agora fazendo o quê? Ele está abrindo um arquivo para mim, falando, olha, você vai trabalhar no projeto, porque eu tinha optado por isso, né? E eu posso fazer o quê? Quando eu vou abrir um arquivo de trabalho, tá, pessoal? E qualquer participante, agora, como eu salvei, por exemplo, no meu servidor aqui no meu escritório, qualquer participante, o usuário nesse escritório poderá, de repente, via rede local, acessar esse arquivo de projeto. Né? Ele tem que, quando um participante, um membro do projeto, acessa e vai abrir um arquivo de trabalho do projeto, ele tem que definir, né, qual a camada que ele quer reservar. Eu tenho que reservar alguma camada. Né? Eu estou abrindo aqui, eu vou dizer que eu quero reservar, né, 3 camadas aqui. Tá? O que acontece se eu não reservar nenhuma camada? Então, ok, não fizer a reserva nenhuma camada. Se eu fizer isso, eu estou abrindo esse projeto, né, esse arquivo de trabalho, pessoal, tá? Quando eu fiz isso, né, ele está abrindo com o conteúdo de desenho, né, do que eu desenhei lá, né, que eu estava fazendo, tá? Só que ele não permite nenhuma modificação, eu não consigo fazer nenhum desenho e validar isso. Né? E quando eu faço um desenho, né, ele requer que você faça uma reserva de uma camada. Como eu estou desenhando na camada 1, ele fala, você quer reservar a camada 1 de projeto? Né? Ok? Mas eu posso, só para visualizar o projeto, abrir sem fazer nenhuma reserva. Tá? Ok? Então, quer dizer, na verdade, pessoal, quando eu abro esse arquivo de projeto, né, no momento que eu abro, eu faço uma reserva de uma camada, como eu havia mencionado para vocês aqui. Tá? No final, tá, pessoal? Eu vou finalizar só essa sequência de explicação, depois no final eu vou responder aí as dúvidas que vocês tenham, tá? Ok? Então, continuem enviando as dúvidas, tá? Fiquem à vontade aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fechar esse documento de trabalho que eu estava fazendo nesse meu projeto, ok? Então eu vou fechar aqui,
ok? Ele pergunta se eu quero salvar. Observem que quando ele pergunta assim, salvar aqui, eu não estou, na verdade, salvando nada no meu projeto, nenhuma alteração no meu projeto. Eu estou salvando localmente o meu arquivo de trabalho. Estão vendo aqui um VWXW. Quer dizer, eu posso guardar esse arquivo de trabalho no meu computador local, né? O que é interessante. Eu posso ir guardando, fazendo modificações e validar no arquivo de projeto, pessoal, somente quando eu achar que devo validar isso no projeto para que os outros usuários vejam. Eu posso fazer isso, né, a cada 15, 20 segundos, como posso fazer isso, né, uma vez por dia. Tá? Então eu vou, mas é claro que eu vou localmente meu arquivo de trabalho. Eu não vou salvar ele aqui, porque eu abri ele sem nenhuma... Né? Aqui eu tenho outro arquivo de trabalho de um projeto, na verdade, tá? Que é um arquivo VWXP. Né? Eu vou fechar ele aqui, pessoal, e vou abrir ele novamente. Tá? Ele é um documento, tá? Que está no servidor lá. Tá? Ele é um ele é um arquivo de projeto, VWXP. Quando eu acesso ele, pessoal, observem que ele já sabe, nesse momento, quem eu sou, porque eu estou usando um computador aqui com o nome de usuário de computador. É por aí, como eu já havia mencionado para vocês, é por aí que ele sabe quais as minhas permissões. Perfeito? Então, nesse momento, qual a permissão que eu tenho de acesso a esse documento, a esse projeto? Ele já sabe disso, né, porque eu estou acessando com o meu nome de usuário. Aqui eu posso fazer a reserva das camadas que eu vou trabalhar. Tá? Eu sei que eu vou trabalhar aqui em toda a parte do primeiro nível desse meu projeto. Ok? O meu trabalho vai ser especificamente aqui em algumas camadas, né, nesse primeiro nível. Tá? Então eu vou selecionar aqui, ok? E eu vou reservar essas camadas. Observem, pessoal, que eu não preciso reservar uma camada para ver a camada, o conteúdo dela. Tá? Ele vai me mostrar o projeto inteiro. Mas eu vou poder modificar, alterar essas camadas. E quando eu faço a reserva, eu estou dizendo para os participantes do meu escritório aqui, né, os membros, né, da minha equipe, que essas camadas estão comigo. Então, eles não podem fazer reservas, modificar essas camadas, até que eu libere essas camadas. Ok? Então, eu vou dar um ok aqui. Observem que ele pede... Né, aqui um acesso agora a essas camadas. Observem que estão em azul as camadas que eu posso fazer alterações aqui, modificações. Ok? Muito bem. Então, as outras camadas eu posso estar visualizando o conteúdo, mas não posso estar alterando elas. Ok? Eu posso mudar a visualização, fazer qualquer tipo de edição. Claro que posso solicitar aqui uma apresentação em OpenGL, né, para fazer uma modificação do meu projeto, tá? Fazendo qualquer edição. Né? Por exemplo, eu estou na camada de primeiro nível aqui, de paredes. Né? Eu poderia estar desenhando, fazendo uma edição numa parede aqui. Ok? Então, qualquer edição que eu faça aqui, né? Tá? Eu estou implementando, fazendo essa edição, posso estar editando, criando paredes, né? Obviamente, fazendo qualquer tipo de edição aqui no meu projeto. Ok? Isso que eu estou fazendo nessa camada não está validado no meu projeto ainda. Se eu salvar, ele vai estar salvando localmente no meu arquivo de trabalho, que é esse arquivo aqui. Esse arquivo se encontra onde? No meu computador, aqui não no servidor. Ok? Eu posso salvar ele simplesmente, clicar em salvar ou salvar como, ok?
Você vê que ele me dá esse nome aqui, me dando meu nome de usuário, ele coloca underline. Eu não preciso salvar com esse nome, tá, pessoal? É apenas uma sugestão que ele me dá, ok? Para ser salvo aqui, ok? Muito bem, salvar aqui mesmo. Ele salva como um VWXW, né, pessoal? Arquivo de trabalho, ok? Você vê que ele me avisa que o que eu fiz está sendo salvo no meu arquivo de trabalho, mas não no arquivo projeto, porque eu não validei isso. Ele vai salvar no arquivo projeto quando eu utilizar os comandos aqui, o comando salvar e validar. Nesse momento, se eu fizer isso, aí sim, ele vai estar salvando essas camadas, tá certo? As alterações que eu fiz no meu arquivo projeto. Tá? E eu coloco um comentário também, ok? Finalizado, né? Essa etapa que eu estou fazendo. Ele pode também, pessoal, validar mudanças no documento, que são as preferências do documento. Desde que eu seja um administrador, eu posso fazer isso, ok? E ajustes relacionados às vistas também em navegação. Eu posso fazer esse tipo de alteração também, se eu quiser, ok? Então, aqui ele vai fazer essa validação no meu arquivo projeto, ok? Fechar e liberar, pessoal, é um processo, como foi mencionado no vídeo, né? Se eu fizer esse fechamento, pessoal, ele faz assim, eu estou liberando camadas, né? Então, nesse momento, eu estou liberando todas as camadas que eu reservei aqui, tá, pessoal? Ele vai estar liberando para outros usuários poderem acessar essas camadas e reservar essas camadas se quiserem, tá? Para fazer modificação. Portanto, ele me pergunta, eu quero descartar as alterações que eu fiz ou eu vou validar as alterações do projeto? Nesse meu caso, eu estava fazendo apenas um estudo, eu não vou querer validar no meu projeto. Então, eu vou descartar. Mas eu poderia estar, obviamente, validando. Né? Nesse momento, eu estou liberando, pessoal, essas camadas. Tá? Essas camadas que eu tinha reservado no meu projeto. Ok? Um lado muito interessante também, pessoal, é o seguinte. Quando eu faço um acesso a um arquivo, né, de um projeto, como eu sou um administrador, eu vou abrir novamente esse arquivo projeto e mostrar para vocês isso. Tá? Estou acessando ele aqui, aquele mesmo arquivo projeto que eu estava com ele aberto. Tá? Vou fazer uma reserva, tá, de uma camada qualquer aqui, estou reservando essas camadas, por exemplo, o terceiro nível aqui, né? Fazer um comentário, tá? Alterações, arquitetura. Ok? Muito bem. Nesse momento, como eu sou um administrador, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que eu tenho acesso, se eu clicar aqui em compartilhar projeto, é uma forma de entrar nas configurações dos usuários desse meu projeto. É uma maneira de modificar o projeto que está, as configurações de acesso, de compartilhamento do projeto que está no servidor. Tá? Por que eu pude fazer isso, tá, pessoal? Porque eu estou como administrador no momento desse projeto, tá? Senão eu não poderia fazer isso, tá? Então eu tenho aqui acesso, o que eu consigo ver aqui, pessoal? Olha só, eu consigo ver as camadas que foram reservadas, nesse caso foram reservadas por mim mesmo, mas poderiam ter sido reservadas por vários membros da equipe, eu poderia ver um panorama aqui, né, do que foi reservado, ok, pessoal? Histórico. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui são os históricos de alterações. Tudo que foi modificado e por qual usuário. Eu posso fazer buscas também, né? Então eu quero buscar por um usuário com nome específico. Eu posso dar sorte por camadas aqui. Quem fez alterações, por exemplo, no primeiro nível aqui do documento, né, as últimas modificações que foram feitas, na verdade foram reservadas, né, olha lá, em certo momento foi reservada uma camada, ele está me dizendo que foi reservada uma camada do primeiro nível, os espaços do primeiro nível, né, as escadas aqui do primeiro nível, foi feita uma reserva, e depois foi liberada, né, essas camadas foram liberadas, estão vendo aqui? Quando foi validado alguma alteração, ele me diz que houve uma validação. Então, você sabe todo o histórico que os usuários tiveram acessando esses documentos, esse projeto aqui, ok? Quem são os usuários?
na verdade, eu estou apenas, só tem um usuário, que sou eu, o usuário, né? Ok? E se eu quiser adicionar aqueles outros usuários, como eu falei para vocês, eu poderia importar ou adicionar um novo usuário, né? E dar um OK aqui. Ele vai modificar o projeto e alterar, fazer as alterações, né, de usuários que eu estou fazendo no projeto. Qualquer implementação, alteração que eu fizer aqui, ele vai estar fazendo isso, ok? Por exemplo, se eu fizer a importação, como eu tinha comentado anteriormente, né, pessoal, lá vai em Project Sharing, vou pegar aqui esse aqui e vou trazer os usuários do projeto, né? Ele me trouxe aqui os usuários, tá? E eu vou querer guardar isso nesse projeto, ok? Se eu quiser modificar a política de backup também, né, eu poderia fazer isso também aqui nesse meu projeto, ok? Nesse momento eu posso dar um OK, né? E ele vai guardar essas alterações, tá, pessoal, no meu arquivo projeto. Muito bem. Então, quer dizer, na verdade, esse é o princípio de acesso, de uso, tá? Só um comentário, né, algo que eu não comentei para vocês aqui, é que esse histórico, tá, pessoal, pode ser exportado. Tá? Todo esse histórico de modificação do projeto, do que foi feito, eu posso exportar isso num arquivo CSV, que é um arquivo texto que pode ser importado pelo Excel, né? por qualquer outro processador de texto também, tá? Para você ter acesso a esses dados, né? E poder ter uma ideia aí, né? uma estatística de utilização ou de alterações no meu projeto. Ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, na verdade, nós encerramos aí os conceitos básicos de trabalho, né? de configuração, de compartilhamento de projeto, como funciona o compartilhamento de projeto no Vectorworks 2016. Ok? Então, eu vou voltar aqui para a sessão aqui, para Tab Questions, né? E verificar quais as dúvidas que tem. Eu tenho algumas perguntas que foram postadas aqui, tá, pessoal? Se eu não conseguir responder a todas as perguntas, nós mandaremos aí as respostas por e-mail, tá, pessoal? Nós estamos, na verdade, respondendo também o que não pode ser respondido, não vai dar tempo, talvez, de responder, né? Agora eu vou estar respondendo, depois mandando para vocês por e-mail as respostas, ok? Muito bem, então, uma pergunta sobre o formato VWXW, né, e o formato VWXP. Né, se o arquivo VWXP ele pode ser salvo no arquivo tradicional VWXW, né, e caso tenha feito alguma alteração, será possível. Na verdade, um ponto importante, e se pode ser adicionado ao VWXP, na verdade, pessoal, isso é uma questão importante, na verdade, porque assim, um VWXP, você não volta ele, uma vez ele é um VWXP, você não volta ele mais para um arquivo normal do Vector, tradicional, que você pode abrir e sair editando ele. Uma vez um documento seja um VWXP, para alterar ele, você é obrigado a abrir um arquivo de trabalho, ter as permissões de edição, e assim você poderia editar esse arquivo, esse projeto. Mas vamos supor que tem um VWXP, esse projeto aqui, ele é um VWXP, né, no servidor, né, e você vê que eu não abro o VWXP, eu abro o VWXW, que é um trabalho, um arquivo de trabalho nele. Tá? O que pode ser feito, tá, pessoal? Eu posso salvar uma cópia deste documento usando o comando salvar cópia como. Se eu fizer isso, tá, e eu tendo as permissões, tá, de acesso de administrador aí desse meu projeto, tá, pessoal? Eu posso estar salvando um arquivo normal, convencional do Vector desse projeto, ok? Então daí ele volta, né, se eu fizer isso, tá, pessoal? Eu vou salvar ele eu posso salvar ele como um VWXW, vocês estão vendo aqui embaixo? Então eu posso selecionar essa opção, né? E aí eu volto ele a ser um VWXW convencional, tá? Ok? Vou dizer assim, normal. Tá? Então, ele vai estar aqui na minha pasta, ok?
de colocar no arquivos demonstração aqui e salvar ele, tá? Como um VWXW. Nesse momento, ele está salvando, né? Não um arquivo de trabalho, tá, pessoal? E não será mais um arquivo de trabalho. Na verdade, esse arquivo é um arquivo convencional do Vectorworks, ok? É um VWX normal que ele salvou para mim, tá? Então, assim, você consegue fazer essa implementação. Mais algumas perguntas, vamos ver aqui. Os colaboradores precisam de alguma senha? Na verdade, não. Tá? Não existe, você não aplica uma senha aos usuários. O usuário, por estar acessando um computador com aquele nome de usuário, pressupõe-se que é ele que está acessando o arquivo projeto. Tá? Essa é uma abordagem bem interessante, bem inteligente, na verdade, como abordar. Né? Por quê? Uma vez aquele usuário está entrando como um usuário no computador, ele está acessando, tá, o arquivo projeto na rede local, né, e acessando esse projeto, tá, ele já está logado naquele computador, tá, como um usuário com aquele nome. Perfeito? Então, baseado nisso, ele vai poder ter as permissões de acesso do projeto. Ok? Vamos ver mais algumas perguntas. Caso tenham, por favor, enviem aqui, deixa eu verificar. Outra pergunta aqui, de um usuário que está perguntando, na verdade, se você pode ter mais do que um VWXP, né, por projeto. Você pode ter vários VWXP por projeto. Não. Na verdade, você tem um único VWXP, é um único arquivo projeto. Ele vai ficar no servidor, ele vai conter aí, né, todo o projeto que você está compartilhando. Claro que esse arquivo do servidor, né, esse VWXP, ele pode ter arquivos, ele pode ter viewports de projeto, referenciando, né, outros documentos. Ok? Isso é possível, né? Através do referenciamento de viewports de projeto. Ok? Viewports de camada de projeto, né? Que é o nome que se dá. Através desse tipo de viewport, você pode estar referenciando outros documentos, inclusive DWGs e outros formatos. Né? Então, ou PDF, né? Que seria o outro formato. Mas o arquivo que é o compartilhado do projeto é um único arquivo. A outra pergunta aqui é relacionada a símbolos, né? Como já tinha sido mencionado, se você criar símbolos, você pode. A pergunta é se você pode editar os símbolos de um projeto, desde que você tenha as permissões para isso, sim. Ok? Você precisa ter a permissão, né? O nível de permissão te permita editar recursos do projeto. Ok? Vistas, se você pode salvar vistas, né, se você tiver permissão, mais uma vez, de edição do projeto. Se for apenas leitura, não. Uma outra pergunta também aqui, se for apenas leitura, uma permissão de apenas leitura, você pode imprimir o modelo ou projeto. Né? A resposta é sim, você pode. Você pode publicar, né, e imprimir também, ok? A partir de um arquivo projeto, mesmo que você tenha a permissão de leitura, apenas leitura, ok? Outra pergunta aqui sobre o uso em nuvem, se você pode ter esse acesso todo acontecendo, na verdade, né, via nuvem. Na verdade, pessoal, esse tipo de colaboração ele foi criado para você ter no seu escritório localmente, tá? Porque você tem um trânsito de informações, né, de geometria, de dados também do projeto, né, informações de configuração do documento e uma série de outras informações que vão trafegando via rede local. Né? Lembrando que você pode reservar camadas e folha
E essas camadas de folha, elas podem conter renderizações, imagens em alta resolução. Então, esse tráfego pode ser relativamente, esse tráfego pode ser grande de dados aí. Então, portanto, esse tipo de compartilhamento foi criado para uma rede local, normalmente. Nada impede de você ter o seu servidor, como foi mencionado a questão do Dropbox, por exemplo, outra coisa, você tem ele, né, jogando na nuvem, por exemplo, né, num lugar que você define num servidor na nuvem, né, e ter esse arquivo nesse servidor na nuvem. Mas é sempre importante ter localmente o servidor, no seu servidor local, né, uma cópia desse arquivo de projeto para você estar acessando e validando as alterações. Uma, um ponto importante é que, né, na nuvem, né, existem serviços que existem para o Vectorworks, né, para os assinantes do Cloud do Service Select, Vector Service Select, existe o Cloud Services, né, que é um serviço de nuvem que permite você acessar projetos, se comunicar com membros da equipe, fazendo anotações no projeto, tanto num computador, num notebook, num computador portátil, no seu desktop, como você pode estar acessando através de um dispositivo iOS, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, né? Tanto iOS como Android, tá? Através de um aplicativo chamado Nomad. O aplicativo Nomad, ele na verdade permite acessar, né, você tendo um login, uma senha de um assinante Service Select, você pode acessar projetos da sua equipe, tá? Visualizar, inclusive em 3D. Tá? O Nomad, né, o Cloud Services, ele opera tanto em 2D como em 3D nos seus projetos em Vector. E aí você tem toda a interoperabilidade de poder se comunicar com a equipe, fazer anotações no projeto. Quem está no escritório pode ver essas anotações que você está fazendo em campo e assim por diante. Isso é o recurso de nuvens, né, de trabalho de nuvem, que opera no Vectorworks. Tá? No 2016 isso foi colocado num menu, que é esse menu aqui, Cloud, que permite, né, você fazer o login desde que você, né, tenha acesso aí ao Vectorworks Service Select, ok? Aí você, né, entra com uma senha, login e senha, e você está acessando aqui o Vectorworks Service Select, ok? Muito bem. Então, as demais, eu tenho mais algumas questões aqui, mas por questões do horário, né, nós vamos encerrar aqui a sequência, tá? O que tem de dúvidas adicionais aqui, nós vamos estar enviando por e-mail as respostas, tá, para vocês. E lembrando que as apresentações, né, que nós estamos fazendo, que estão sendo gravadas, vão estar disponibilizadas, vão ser disponibilizadas em primeiro para o Service Select, tá, pessoal? Então, os assinantes do Service Select vão ter esse acesso, né? Isso vai ser disponibilizado a partir já da próxima semana, tá? Para os assinantes Service Select. E, posteriormente, né, isso vai estar sendo disponibilizado também, né, para os usuários, né, que não são assinantes, ok? Essa prioridade do Service Select, isso faz parte do plano de assinatura, né, e isso não envolve não apenas apresentações, webinars, mas também existem webinars exclusivos para os assinantes Service Select. E existem também conteúdo, existe um portal que permite acesso a um conteúdo exclusivo ao assinante Service Select, incluindo tutoriais, filmes tutoriais, incluindo bibliotecas. Existem muitas bibliotecas disponíveis para o assinante Service Select, ok? Então, aqui nós encerramos essa apresentação. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos. Continuem acompanhando, tá, pessoal? Lembrando, né, que nós temos na semana que vem, nós vamos ter aí modelagem por subdivisão, tá? Um tutorial que vai ser mais um webinar de duração de 1 hora, que mostra como utiliza-se, né, a modelagem, como é utilizada a modelagem por subdivisão na versão 2016. E no dia 17, nós vamos falar um pouco sobre script gráfico, Marionette, aplicado a design e a IC. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e uma boa noite a todos.
Muted.